Solicito ao advogado Dr. Diogo Florentino para fazer a leitura do expediente do dia. Senhora presidente, bom dia, boa tarde, né? Boa tarde às senhoras vereadoras, aos senhores vereadores aqui presentes, a todos os que nos acompanham aqui de forma presencial e aos que nos acompanham de forma eletrônica. Senhora presidente, nós temos aqui, de autoria do Poder Executivo, 5 projetos, e eu passo a leitura, senhora presidente, das emendas desses projetos, para que possa ser analisado por todos os vereadores, né, dos quais já foi encaminhado cópia dos projetos, mas eu passo a leitura aqui das emendas. É o projeto de lei complementar número 01, de 14 de janeiro de 2025, que modifica as leis complementares 571 de 2022 e 579 de 2022 e da outras providências. Temos o projeto de lei número 2, de 14 de janeiro de 2025, que altera o parágrafo 3º do artigo 15 e acrescenta os parágrafos 5º, 6º, 7º e 8º ao artigo 15 da Lei Municipal número 327, de 9 de junho de 2010, e dispõe sobre o planejamento de cargos e carreiras e vencimento do Magistério Público do município de Tupanatinga. Ainda o projeto de lei número 3, de 14 de janeiro de 2025, que reajusta o valor do piso salarial dos professores do município de Tupanatinga e da outras providências. O projeto de lei número 4, de 14 de janeiro de 2025, que altera o parágrafo 3º e acrescenta o inciso 4º no artigo 3 da Lei Municipal número 571 de 2022 e da outras providências. Ainda o projeto de lei municipal número 5, de 14 de janeiro de 2025, que dispõe sobre as gratificações e incentivo funcional aos profissionais do serviço de apoio escolar, que concluíram o curso técnico de formação continuada e da outras providências. São esses os 5 projetos encaminhados pelo Executivo. E ainda, senhora presidente, nós temos um projeto de lei de autoria da mesa diretora da Câmara, do qual dispõe sobre a estrutura administrativa e os vencimentos dos servidores da Câmara de Vereadores de Tupanatinga. Os senhores concordam para fazer a leitura dos projetos do Poder Executivo, da concordância de todos? Para fazer a leitura do projeto. Quanto à necessidade da leitura ou pela dispensa da leitura. Então, os senhores querem que faça a leitura na íntegra do projeto ou dispensam a leitura de cada projeto? Como já tem conhecimento... Senhora presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, boa tarde a todos que acompanham pelas redes sociais também. Quero saudar a presidente do sindicato, Cida, que está aí. Em seu nome, mandar um abraço para todos que nos acompanham. Doutor Diogo, a gente já foi os projetos aqui do Executivo, só o projeto 3, que eu peço à presidente, já que a gente foi combinado aqui com meus colegas vereadores, que tinha de pauta, e eu queria também apresentar a minha emenda. Presidente, viu? Já a gente também, a presidente marcar outra reunião extraordinária, e a gente vem para aprovar todos os projetos que beneficiam aos cidadãos tupanatinguenses. Então, a pedido do vereador Arthur Júnior, retirada de pauta do projeto número 3, número 3, que reajusta o piso salarial dos professores do município de Tupanatinga e da outras providências. A emenda do vereador é justamente no sentido de incluir novos profissionais, né, para que demais profissionais também possam ter os valores reajustados. Então, principalmente a equipe multidisciplinar, né, que são eles o pedagogo, psicopedagogos e os psicólogos vinculados à Secretaria de Educação. Certo. Então, nesse sentido, a presidente acata o pedido da retirada de pauta? Sim. Retira de pauta e a gente marca um extraordinário para colocar em votação. Perfeito. Então, por decisão da presidente da mesa, fica retirado de pauta o projeto número 3 e nós passamos à apreciação dos demais projetos. Senhora presidente, então, a reforço, vou ler novamente a emenda para que possa ficar ciente todos os vereadores de qual projeto se trata
e possam acompanhar, né, os Certo. projetos, já que todo mundo tem cópia. O projeto de lei complementar número 0001, de 14 de janeiro de 2025, modifica as leis complementares número 571, de 2022, e 579, de 2022, e dá outras providências. Então, senhora presidente, passa para a votação, né? O senhor pode fazer a leitura, Posso, sim, por perfeitamente. favor? O prefeito do município de Tupanatinga, do estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições constitucionais, igualmente previstas pela lei orgânica do município, submete à apreciação e deliberação da Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O parágrafo 3 do artigo 15 da Lei Municipal 327 de 2010 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 15, parágrafo 3º. O professor municipal que possuir apenas um cargo efetivo de professor e exercer a função gratificada de coordenador pedagógico, supervisor pedagógico, diretor escolar, diretor de ensino, terá o direito à percepção de gratificações de um percentual sobre os seus vencimentos, na forma do anexo 1 desta lei, a ser a complementação da carga horária no que alude os parágrafos 1º e 2º deste artigo. Artigo 2º. Fica acrescido os parágrafos 5º, 6º, 7º e 8º ao artigo 15 da Lei Municipal número 327 de 2010, nos seguintes termos. Artigo 15. Parágrafo 5º. O profissional de educação que possuir 2 cargos efetivos de professor e exercer a função gratificada de coordenador, supervisor pedagógico, diretor escolar, diretor de ensino, terá o direito de apenas uma percepção da gratificação do percentual sobre os vencimentos na forma do anexo 2 desta lei, e o único cargo cujo provimento é o mais antigo, ou o cargo optado pelo servidor, sem, todavia, ter direito à complementação à carga horária no que alude o parágrafo 1º e parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 6º. Os orientadores educacionais poderão receber complementação de carga horária de 150 horas-aulas e de 150 para 200 horas-aulas. Parágrafo 7º. Os orientadores educacionais de que tenham cumprido o estágio probatório terão direito às progressões estabelecidas pelo anexo 3 desta lei, que corresponderá ao acréscimo remuneratório de 5% a cada 5 anos de efetivo exercício no cargo e de 15% para cada nível de qualificação profissional. Parágrafo 8º. O profissional da educação que atuar na escola em tempo integral fará jus a uma complementação da carga horária de 150 horas-aulas para 200 horas-aulas, bem como a percepção da gratificação conforme o anexo 4º desta lei. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, em 14 de janeiro de 2025. José Ronaldo da Silva, Prefeito do município de Tupanatinga. Faça a leitura, senhor presidente, do anexo 1. Tabela do percentual dos cargos e funções gratificadas. Artigo 3º, parágrafo 4º. Função gratificada. Percentual da base de cálculo. Diretor escolar, 6%. Diretor escolar adjunto, 5%. Supervisor pedagógico, 5%. Coordenador pedagógico, 5%. Diretor de ensino, 10%. Anexo 2. Tabela do percentual dos cargos e funções gratificadas. Artigo 3º, parágrafo 5º. Funções gratificadas. Diretor escolar, percentual, 35%. Diretor escolar adjunto, 35%. Supervisor pedagógico, 35%. Coordenador pedagógico, 35%. Diretor de ensino, 40%. Anexo 3. Tabela de progressão do orientador educacional. Doutorado, nível 4, na tabela, né? A gente passa a leitura. O valor, na linha A, R$ 5.554,02. Na faixa B, R$ 5.831,72. Na C, R$ 6.123,31. Na D, R$ 6.429,48. Na E, R$ 6.750,95. Na F, R$ 7.088,50. Aqueles que possuírem mestrado, nível 3, na faixa A,
R$ 4.829,58. Na B, R$ 5.071,06. Na C, R$ 5.324,62. Na D, R$ 5.590,85. Na E, R$ 5.870,39. Na F, R$ 6.163,91. Para aqueles que possuírem especialização no nível 2, na faixa A, R$ 4.199,64. Na faixa B, R$ 4.409,62. Na faixa C, R$ 4.630,10. Na faixa D, R$ 4.861,61. Na faixa E, R$ 5.104,69. Na faixa F, R$ 5.359,92. Aqueles que possuírem licenciatura plena, nível 1. Isso, senhora presidente, e faço a justificativa, é quanto à carga horária de 150 horas. São, na faixa A, R$ 3.651,86. Na faixa B, R$ 3.834,45. Na C, R$ 4.026,18. Na D, R$ 4.227,48. Na E, R$ 4.438,86. Na F, R$ 4.660,80. Mais uma vez, justifico quanto à carga horária de 150 horas-aulas. No anexo 4, a tabela do percentual dos cargos e funções gratificadas da escola em tempo integral, ETI. Função gratificada, professor, 3%. Diretor escolar, 7%. Diretor escolar adjunto, 6%. Coordenador pedagógico, 6%. São esses os termos do projeto de lei número 2, de 14 de janeiro de 2025. Isso. Pronto. Isso já foi retirado. Passa a leitura do projeto de lei número 4. Aliás, vereador Arthur, eu pulei o projeto de lei número 1. Né? Passa a leitura do projeto de lei número 1. Porque, na verdade, quando eu fui ler as alterações, eu acho que, ao invés de virar de página, eu acabei puxando outro arquivo. Mas faça a leitura. Nesse caso, vereadora, a senhora vai colocar em discussão e votação o projeto 2, antes que passe para a leitura do próximo? Todos concordam que seja colocado em votação? Para votar de um por um ou fazer a leitura de todos? Foi feita a leitura do projeto de lei número 2. Da concordância de todos ou prefere que faça a leitura e depois a gente vote? Então, posso continuar a leitura, Pronto, né? Pode ser, então. Pronto. Quanto ao projeto de lei complementar número 1, de 14 de janeiro de 2025, modifica as leis complementares 571 de 2022 e 579 de 2022 e dá outras providências. O prefeito do município de Tupanatinga, estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições constitucionais, igualmente previsto pela lei orgânica do município, submete à apreciação e deliberação da Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. No inciso 1º do artigo 5º da Lei Complementar 579 de 2022 passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º, parágrafo 5º. Inciso 1º. A totalidade da remuneração dos servidores públicos no cargo efetivo em que se dê a aposentadoria, observando o disposto no parágrafo 7º, para o servidor público que tenha ingressado no serviço público com a vinculação do regime próprio de previdência social em cargos efetivos até 31 de dezembro de 2003. Artigo 2º.
o inciso 2º do parágrafo 5º do artigo 3º da Lei Complementar número 579 de 2022 passa até a seguinte redação. Artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 1. A totalidade da remuneração dos servidores públicos no cargo efetivo de que for concedida a aposentadoria, observando o disposto no parágrafo 7º do artigo 2º desta lei complementar, para o servidor público que tem ingressado no serviço com a vinculação do regime próprio de previdência até o dia 31 de dezembro de 2003. Artigo 3º. Altera, né, o artigo 1º da Lei Municipal número 571 de 2022 e passa até a seguinte redação. Artigo 1º. O órgão gestor do regime próprio de previdência dos servidores do município de Tupanatinga passa até a denominação do Instituto de Previdência do município de Tupanatinga, IPRETU, e será a unidade da autarquia que terá por finalidade garantir o plano de benefícios do regime próprio de previdência social, RPPS, observados os critérios estabelecidos em lei e na legislação federal pertinente, garantindo o direito à previdência aos servidores públicos municipais de Tupanatinga, da administração direta, indireta, autarquia e do Poder Legislativo Municipal, ao qual os seus dependentes, garantindo-lhes todos os benefícios previstos por lei. Artigo 4º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, com os efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2025. Artigo 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, em 14 de janeiro de 2025, Sua Excelência José Ronaldo da Silva, Prefeito do município de Tupanatinga. Agora sim, vereador Arthur. Alteração, já que não teremos mais a leitura do projeto número 3, passa a leitura, agora sim, do projeto número 4. Projeto de lei número 4, de 14 de janeiro de 2025, ementa, altera o artigo, o parágrafo 3º, e acresce os incisos 4º do artigo 3º da Lei Municipal número 571 de 2022 e da outras providências. O prefeito do município de Tupanatinga, estado de Pernambuco, no uso das suas atribuições constitucionais e igualmente prevista pela lei orgânica do município, submete à apreciação e deliberação da Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O artigo 3º da Lei Municipal 571, de 29 de junho de 2022, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. A diretoria executiva da IPTRU será composta por: inciso 1º, um diretor-presidente; inciso 2º, um diretor financeiro, administrativo financeiro; inciso 3º, um diretor de benefícios; inciso 4º, um diretor de arrecadação e investimentos. Artigo 2º. O parágrafo 3º do artigo 3º da Lei Complementar número 571, de 29 de junho de 2022, passará a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 3º. O diretor-presidente receberá remuneração mensal de R$ 6.000. Os demais diretores receberão uma remuneração mensal de R$ 3.000, sendo permitido aos diretores dos incisos 2, 3 e 4 a gratificação de representação, podendo ser de até 100%, sobre o valor do vencimento base, respeitando o teto dos subsídios previsto nos incisos 3 do artigo 1º da Lei Municipal 637, de 3 de dezembro de 2024. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos a 2 de janeiro de 2025. Artigo 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, em 14 de janeiro de 2025. Sua Excelência, o Prefeito do município de Tupanatinga, José Ronaldo da Silva. O projeto de lei número 5, de autoria do Poder Executivo, de 14 de janeiro de 2025. Dispõe sobre a gratificação e incentivo funcional aos profissionais do Serviço de Apoio Escolar que concluíram o curso técnico de formação e da outras providências. Inclusive, eu gostaria logo de alertar que existe uma emenda, né, conjunta de todos os vereadores, de iniciativa da presidente Raiane e da vereadora Gilza, no sentido de fazer uma alteração ao artigo 2º. Faça a leitura do projeto, em seguida farei a leitura da emenda, que foi proposta
vereadoras em questão e acompanhada pelos demais colegas. Projeto de lei número 5, que dispõe sobre a gratificação do incentivo funcional aos profissionais do Serviço de Apoio Escolar que concluíram o curso técnico de formação e da outras providências. O prefeito do município de Tupanatinga, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições constitucionais e igualmente previstas pela lei orgânica do município, submete à apreciação à deliberação da Câmara Municipal dos Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica instituída a gratificação de incentivo funcional aos profissionais de serviço e apoio escolar que concluíram o curso de educação profissional técnica de nível médio, na área relacionada ao cargo efetivo, com a carga horária mínima de 1.200 horas, tendo sido o curso realizado exclusivamente nos termos da Lei Federal número 9.394, de 20 de dezembro de 96, e do Decreto Federal número 5.154, de 23 de 7 de 2004, do parecer número 1699, da resolução número 499, e o parecer número 121 de 2007. Artigo 2º. A gratificação mencionada no artigo 1º, presente nesta lei, será paga no percentual de 30% sobre os vencimentos do cargo efetivo para todos os efeitos a ele incorporada. Parágrafo 1º. A verificação das condições exigidas para a concessão da gratificação de que trata o artigo dar-se-á pela apresentação via requerimento à Secretaria da Administração, acompanhado com o certificado ou diploma de conclusão do curso técnico de formação para os funcionários da educação, expedido pela Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco, sendo condição indispensável para o recebimento do benefício dos servidores que atuem no respectivo cargo efetivo de que se refere à formação. Parágrafo 2º. O servidor que na data de publicação desta lei tiver concluído mais de uma formação nas habilidades profissionais técnicas de nível médio, realizado pela Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco, a que se refere esta lei, somente poderá utilizar uma delas para fins de concessão e incentivo financeiro. Parágrafo 3º. Não será concedido incentivo financeiro previsto no artigo 1º ao servidor. Inciso 1º, que apresentar um certificado de formação concluída antes do ingresso no serviço público do município de Tupanatinga. 2. Que apresentar a declaração ou certificado de forma ilegível ou rasurado. 3. Que apresentar a declaração ou certificado de formação em habilitação sem a indicação da carga horária ou das disciplinas cursadas. 4. Que apresentar a declaração ou certificado de formação que não tenha afinidade com o seu cargo efetivo. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2025. Artigo 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário do gabinete do prefeito, em 14 de janeiro de 2025, José Ronaldo da Silva, prefeito do município de Tupanatinga. Senhora Presidente, agora passo a leitura da emenda, que nesse caso, em votando a emenda, altera o projeto de lei original. Projeto de emenda modificativa número 1 de 2025. Altera o artigo 2º do projeto de lei número 5 de 14 de janeiro de 2025. Emenda. O artigo 2º do projeto de lei número 5 de 14 de janeiro de 2025 passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. As gratificações mencionadas no artigo 1º da presente lei será paga em percentual de 50% o vencimento do cargo efetivo para todos os efeitos a ele incorporada. Essa é uma emenda conjunta subscrita por todos os vereadores de Tupanatinga. Pronto, senhora Presidente. Passo a leitura agora do último projeto de lei, que esse é um projeto de lei ordinária, número 001, de 14 de janeiro de 2025, de autoria do Poder Legislativo. Dispõe sobre a criação de cargos de provimento de comissão da Câmara Municipal de Tupanatinga, fixa os vencimentos do quadro de pessoal do Poder Legislativo e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Tupanatinga, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições, que lhes são conferidas pelos dispostos no artigo 35, inciso 4º
da Lei Orgânica Municipal, submete à apreciação do plenário o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Ficam fixados os vencimentos dos servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Tupanatinga, constante nos anexos 1 e 2. Parágrafo 2º. Parágrafo único. Fica autorizado o chefe do Poder Legislativo conceder a gratificação indenizatória de até 100% por desempenho de função de cargo comissionado. Artigo 2º. Fica autorizado o Poder Legislativo a celebrar contrato administrativo para a prestação de serviço por prazo determinado para a contratação de serviços e admissão de pessoal em caráter temporário pelo prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período. Artigo 3º. Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação desta lei, serão lançadas nas contas de dotações próprias, constante no orçamento do município, em vigor, suplementadas, se necessário, utilizando-se como recursos provenientes à anulação total ou parcial das dotações orçamentárias do artigo 43, parágrafo único, inciso 1º da Lei Federal nº 4.320/64. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 1º de janeiro de 2025. Artigo 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Tupanatinga, em 14 de janeiro de 2025. Segue assinado pela mesa, diretora, Rayane Maiara de Souza Silva, Arthur Flor de Souza Júnior, Maria Rosenildo dos Santos Tenório. Anexo 1. Cargo de provimento efetivo. Agente administrativo, escriturário e vigilante. Anexo 2. Cargo de provimento comissionado, procurador legislativo, coordenador de controle interno, coordenador de tesouraria, chefe de secretaria, ouvidor legislativo, diretor legislativo, agente de contratações, assessor de comissões permanentes,